Salve viajante! Esse é o quarto episódio do Papo de Viajante, um papo reto com viajantes de inverno e pessoas assim como você e eu também amam curtir a estação mais fria do ano. Se você gosta de viajar, curtir a neve e aproveitar os dias de inverno, já deixe seu like e faça um comentário dizendo qual foi o seu último destino de inverno. Lembramos que esse episódio é feito pela Fierro, uma marca brasileira especialista em moda inverno, com mais de 1.400 produtos para te aquecer dos pés à cabeça. Uma marca feita de viajante para viajante. No episódio de hoje recebemos um casal que vive de forma inspiradora a essência do que é estar na estrada. Luiz e Eliana, criadores do Viver Mais o Mundo, decidiram transformar o desejo de desacelerar em um estilo de vida. Arquiteta e engenheiro, eles colocaram a mão na massa para adaptar o próprio carro em um mini motorhome e desde então vem explorando paisagens incríveis pelas estradas da América do Sul. De Ushuaia ao deserto Atacama, já rodaram mais de 20 mil quilômetros em expedições que misturam natureza, simplicidade, superação e muita presença. E tudo é registrado de forma verdadeira no canal deles no YouTube, que inspira milhares de pessoas a darem o primeiro passo, do jeito que for possível, com o que você tem. Hoje vamos conversar sobre a rotina da estrada, perrengues, planejamento, frio intenso e, é claro, sobre como criar memórias que realmente importam. Então se ajeita aí, porque essa história vai aquecer o seu coração. Muito obrigado, muito obrigado. O Rodrigo tava falando da gente? Ué. Ai, Legal, cara. Às vezes a gente não legal. tem a noção, assim, do outro lado. E eu acho que a gente ainda não tem a noção aqui do outro lado do que as pessoas sentem quando assistem nossos vídeos ou veem aquilo que a gente está fazendo, sabe? Porque para nós tudo é muito recente. Tudo é muito recente, tudo é muito novo, desde viajar. Então a gente foi a nossa primeira viagem. E ouvindo você falar, fazendo essa abertura, eu fiquei pensando, cara, o Rodrigo tá falando da gente, que há muito... É coisa recente ainda, era um sonho, era um desejo muito grande, tá vivendo isso, tá podendo fazer isso que a gente tá fazendo hoje. Então, eu fiquei aqui ouvindo você falar, assim, eu pensei, Não meu parece? Deus, é a gente. Foram só 2 viagens, como assim? Uai. É. Que legal. A gente tá muito feliz em participar desse papo aqui contigo, Rodrigo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente também fica muito feliz e somos muito gratos em ter vocês participando do Papo de Viajante. Para nós, esses momentos são realmente muito especiais. São nesses momentos que a gente consegue trocar ideia, entender sobre como está sendo as viagens, como que você se planeja, e realmente para nós é muito especial. Então, de novo, sejam bem-vindos. E sem mais Muito obrigado. sem mais delongas, vamos começar com a primeira pergunta, porque hoje o episódio está lotado de perguntas, e não só as que nós programamos, como também de uma galera que segue vocês e que mandou Muita várias gente. perguntas legais. Então esse episódio a gente dividiu ele em 2 grandes blocos. A gente vai fazer várias perguntas relacionadas à rotina de vocês, ao estilo de vida de vocês. E depois a gente, para fechar com chave de ouro, a gente vai trazer as dúvidas dos seguidores de vocês. A gente selecionou algumas, mas vamos lá para a primeira. Qual foi a motivação que vocês tiveram para começar a viajar e documentar tudo isso? Vocês não até a viagem do que festa para Ushuaia, vocês não tinham viajado ainda para fora. Não. Não. Foi a nossa primeira grande viagem. Antes dessa, a gente costumava ir pra praia com a família. Mas nós dois mesmo, a gente fez uma viagem, né? A gente, No Brasil. que a gente foi para Ilha do Mel, assim, eu e a Eliana. Foi a única viagem que a gente fez. E eu acho que a motivação principal, assim, foi no sentido de que a gente queria, eu não digo desacelerar, mas a gente estava num ritmo de trabalho de que mesmo a gente sendo dono do negócio, a gente não poderia viajar. Não Era muito existia. difícil, não tinha como organizar
dar uma rotina pra sair, sabe? E aí foi num episódio de pandemia em que a gente decidiu fechar a empresa. E quando a gente fechou a empresa, a gente olhou um pro outro e falou assim, não, agora vai dar. Agora vai dar pra gente fazer as coisas, sabe? Então, Que libertem os homens. Sim, eu acho que deu uma semana, não sei se deu isso, a Não. gente abriu o Instagram, a gente criou um nome, a gente falou assim, agora vai ser possível. É. Agora a gente tem essa liberdade de tempo, de organizar a nossa vida, a nossa rotina para viver isso. porque era um ritmo de trabalho assim que hoje a gente trabalhava muito e hoje a gente trabalha muito, mas é num processo que a gente não conseguia ver assim e mesmo e não era tão claro também para nós, mesmo depois a gente só sabia que de alguma forma a gente ia ser um pouco mais livre. E não que a gente fechou a empresa e parou de trabalhar, tá? A gente só realmente Mudou a forma de trabalhar. mudou a forma com que a gente trabalha nas nossas profissões para a gente poder viajar e poder ter mais liberdade geográfica. Então, o trabalho ele não parou, a gente só realmente olhou da maneira com que a gente estava fazendo as coisas para tentar adaptar e falar, não, então a gente consegue agora ser mais livre para poder viajar, sabe? E a gente sempre consumiu muito vídeo do YouTube de outros viajantes. Então, sempre isso teve muito presente, assim, assistir esses vídeos, esses conteúdos. E a gente sempre falou que quando a gente pudesse fazer isso, a gente queria documentar também. Mas mais no sentido de ter essas memórias pra gente. A gente sempre falava assim, como que a gente vai contar para nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, o que a gente viveu se a gente não tiver isso registrado? Então, quando a gente começou com a ideia de registrar, sempre foi muito assim, para ser uma memória para nós mesmos, sabe? Porque assim, a gente não tem ninguém próximo de nós que viaja. Então, como a gente está no interior aqui, pô, nossa família não viaja. Então, essa referência de fazer expedição, de viajar de carro, de ir para outro país, então, pô, era algo... Zero experiência. E Assim, com barraca de teto ainda. Não, nunca ninguém tinha visto. A gente nunca tinha entrado não dentro de uma conhecia. barraca. Eu não conhecia, a gente Até a tinha... gente ver que aquilo é uma casa dentro. Sim. A gente fala que agora a gente tem um sobrado. Dá para receber visita, que ele dorme dentro e dorme em cima. Mas eu acho que foi isso, assim. A motivação principal foi realmente de olhar para nós e falar assim, não, a gente não pode. E aí a gente tomaram algumas decisões de fazer com que a gente possa viajar, sabe? E quantas vezes na vida a gente está sendo, não diria nem escravo, porque talvez seja muito forte essa palavra, mas talvez não tenha nenhuma palavra à altura, assim. A gente trabalha para manter isso, manter esse ecossistema que a gente mesmo criou. Então a gente é escravo da nossa própria realidade e no final das contas o que nos faz feliz, o que a gente se sente motivado para não estar ali, né? Então, e tomar esse passo para vocês foi algo difícil? Foi muito difícil. Eu tenho muita lembrança assim de que eu, principalmente, eu tinha muito medo. Posso? Aí foi difícil até a gente conseguir visualizar o que tinha depois. Eu lembro assim que foi difícil principalmente no falar para a família essa decisão que a gente tinha tomado, fazer eles entenderem que era algo bom, porque eu particularmente eu conseguia ver o que vinha além. Tinha medo do novo, claro, mas para mim eu sabia que ia ser muito bom para frente, que era o que a gente queria. Mas sim, era uma insegurança. E no olhar dos outros era uma coisa ruim que estava acontecendo, mas a gente sabia que era uma coisa boa. Isso porque, por exemplo, quando a gente teve o episódio, assim, que a gente falou, não, pô, eu lembro que a gente tava na cozinha, assim, fazendo a janta, e a gente tinha passado já esse dia na empresa, em reuniões, para falar, não, vamos fechar. E aí, chegou a noite, assim, eu olhei para ele e falei, não, então a gente fechou a empresa agora. Não, então... E já era algo mais libertador. Então, o medo foi até tomar a decisão
depois que a gente tomou a decisão, fala, tá, então é isso, eu acho que agora, ok. Mas só, mais uma vez, a gente não parou de trabalhar, o trabalho se manteve, mas como a gente passou a ter um trabalho remoto das nossas profissões, se tornou tudo muito mais fácil, tudo mais Libertador. prazeroso. Sim. E aí olhando para trás, assim, é como se tinha que ter acontecido dessa forma para que a gente desse valor hoje, para que as coisas pudessem ser dessa forma hoje. Porque Sim. foi um aprendizado muito grande, assim, para nós. Nada é construído sem ter esse senso de causa e consequência, né? E vocês só puderam tomar essa decisão na vida de vocês, porque vocês também tiveram as empresas tiveram aquilo, então às vezes a gente não se expõe a certas situações e isso faz com que essa roda não gire, né? A gente não consegue entender o que a gente realmente quer e a vida vai passando e se foi 5 anos, se foi 10, as coisas parece que não acontecem, mas é por falta de exposição, por falta de dar esses passos, né? E até uma coisa assim que eu acho que é importante as pessoas saberem também, porque que as coisas não são tão simples. Então, nesse processo, até hoje, por exemplo, são algo em torno de 5 anos. E a gente começou a viajar 2. Então, dessa decisão de fechar a empresa, por exemplo, e começar a organizar a vida para que a gente pudesse viajar, passaram 3 anos. Para a gente fazer a nossa primeira expedição, para daí a gente começar a amadurecer a ideia. Então, não é algo que é da noite pro dia e falar, não, então beleza, então semana que vem eu tô indo viajar. Sim, não é moda louco. Não, existe muito planejamento. E a gente fala até hoje, assim, a gente brinca que a gente tem uma vida dupla. Porque tem a Eliana e o Luiz, que são os aventureiros, que saem viajar, mas tem a Eliana e o Luiz, que a maior parte do tempo, eu sou arquiteto, o Luiz é engenheiro, a gente vive da nossa profissão, a gente exerce a nossa profissão. Então, a gente continua ainda tendo esse trabalho, né, que é a nossa fonte de renda hoje, mas a gente vive ali nessa vida dupla, assim, sabe? Por enquanto é o que paga as viagens. Sim. É sempre bom ter isso, né? Tem que ter, trabalho sempre vai existir de uma forma ou outra e faz parte. E como que surgiu a vontade de transformar o carro de vocês em digamos assim, um mini motorhome? E viajar de carro? Acho que são 2 perguntas em uma. Que é essa questão da vontade de transformar o carro de vocês e de viajar de carro, porque vocês também poderiam ter escolhido, vamos viajar mais de avião, vamos, né? Existe outros tipos de viagem. Sim, na verdade, nosso sonho sempre foi um motorhome de verdade, né? Uma van, um carro espaçoso, onde a gente tivesse ali todo o conforto que a gente tem em casa tem também. Banheiro, tudo. Só que sempre quando a gente falava sobre isso, era um sonho distante. Era algo assim, daqui muitos e muitos anos. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, então a gente vai poder comprar um motorhome e a gente vai poder viajar. Só que a gente estava nessa rotina ali de trabalho e a gente não queria deixar para depois. Começou a ficar assim, cara, eu não quero daqui 10 anos, daqui 20 anos pro meu sonho de aposentadoria, eu quero viver um pouco disso agora, sabe? E aí eu acho que entra muito relacionado a questões financeiras, porque seria muito fácil, compra um motorhome, sai viajar. Mas isso é uma ilusão no sentido de que as coisas precisam de dinheiro, existe um trabalho. Então, é uma questão muito de você olhar para você e falar assim, tá, o que que eu posso fazer? E no início a gente não podia nem viajar de carro. Viajar de carro também. Então o que que a gente pode? Bom, meus pais tinham uma barraca de 30 anos, uma Coleman. Então a gente vai acampar. Então a gente começou acampando e aí eu não acampava, o Luiz Fernando sempre me convidava para acampar, eu morria de medo de acampar. Até que um dia era feriado, uma quinta-feira, a gente trabalhando à tarde. E eu tava, assim, cansada, assim. Me peguei pensando assim, cara, é feriado, eu tô aqui trabalhando. Vim no escritório do Luiz e falei, amor, vamos acampar hoje? Acho que ele quase caiu pra trás quando eu falei isso, porque ele sempre me convidava e eu nunca aceitava, sabe? E aí
Mano, foi um perrengue, já, nossa senhora, não tinha nada de equipamento, só tinha barraca e um colchão de ar, a gente foi acampar. E E por aí a isso gente. que é ruim, né? É, Tipo, por isso que é. a gente tem essa visão de que muitas vezes é ruim, o cara não tem nenhum de estrutura. Não, não tem Sim, nada de sim. equipamento, nada. Então, Mas foi muito divertido, assim, porque foi um momento que eu lembro de falar pro Luiz, assim, eu esqueci de todos os compromissos que eu tinha, eu desliguei a minha cabeça, da assim, da arquiteta. arquitetura, da profissão, dos trabalhos que eu tinha. Então a gente estava tão envolvido ali em montar acampamento, em encher colchão de ar, meu Deus, que calor, mosquito, o fogo não acende, todo esse rolê, assim, que eu nem pensei em trabalho. E aí foi tão bom, porque foi um dia assim que a gente desligou. E aí a gente começou a fazer isso com mais frequência, né? E aí, bom, daí a gente começou a acampar, 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 e já começamos a gravar os nossos acampamentos, porque a gente gostava muito de assistir as pessoas que acampavam e usavam os equipamentos, e montava a cadeira, e colocava iluminação, e fazia o fogo. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer isso também para nós, como um hobby, como, enfim, né, pra gente curtir o negócio. E aí eu lembro que eu tinha um Gol G5. E aí falando, não, então vamos acampar hoje lá naquele morro, lá perto da casa dos pais da Eliana. Mas aí tinha que passar no meio de um potreiro lá, assim. Então eu peguei o meu golzinho e falava, vamos lá. Vral. Entramos lá, montamos o acampamento. No outro dia de manhã, aquele orvalho na montanha, assim, a gente precisava sair de lá. E aí o carro começou a patinar, eu falei, meu Deus do Olhou pro céu, pneu, olhou pro orvalho, nada. não vai Não dar. vai sair daqui. Aí eu lembro que eu embalei assim, foi. Então, deu com o para-choque num buraco, assim, arrebentou o para-choque do meu carro. E aí eu falei pra ele, não, se a gente continuar desse jeito, não vai dar certo. Falei, a gente vai gastar mais dinheiro do que a gente não tem. E aí, enfim, eu lembro que eu que arrumei o para-choque, daí a gente já começou a falar, não, a gente precisa de um carro maior, precisa de um carro mais alto. Mas tudo com a ideia, assim, de acampar, de chegar nos lugares para conseguir acampar, sabe? A gente ainda não Sim. tinha, a gente não tinha nem noção de mapa ainda em relação a onde que fica o Ushuaia e fazer uma expedição e viajar para fora. A gente não tinha isso na cabeça ainda, nem a gente é bem, olha, meu Deus do céu, a gente não sabia nada. E aí a gente achou a nossa Duster, e daí a gente trocou de carro, pegamos um carro mais alto. Só que nesse meio tempo, a gente viu como a gente consumia muito vídeo de camping, vídeo da galera viajando de Kombi, de motorhome. A gente viu um casal saindo da Kombi e indo pro carro. E morando no carro. Morando no carro. Aí falou, opa! Falou, uai, mas se vai dar pra morar no carro? Falei, então vai dar certo, eu acho. E aí a gente viu essas pessoas que saíram da Kombi, que já era apertada, e foram para um carro, e eles já estavam morando no carro, eles construíram a cozinha no carro, a cama no carro. E aí a gente falou, não, então vamos fazer isso no nosso carro também. Então, aí que, pô, virou a chave. A gente falou, não, dá pra gente viajar e ter uma cozinha, dá pra gente viajar e ter as nossas roupas e dormir dentro do carro, e a gente não precisa dormir dentro da barraca. E aí a gente parou de dormir dentro da barraca para construir o carro com a cama, com a cozinha, para ter as coisas e às vezes passar um pouco mais de conforto, digamos assim, né, em algum acampamento. E foi nesses processos assim lentos que a gente Foi virando a chavinha, foi né? virando a chave e que era possível viajar de carro, que era possível dormir dentro de um carro. Mas foi muito por questão financeira, porque viajar de avião para nós não era algo. Não brilhava o olho também, sabe? Nunca tivemos a vontade de, vamos pegar o avião e vamos viajar para, sei lá, para Bahia, para outros lugares, enfim, para qualquer outro lugar. A gente nunca passou na cabeça assim de planejar uma viagem para sair de avião. E eu e o Luiz Fernando, a gente é o tipo de pessoa que quando a gente pensa em viagem, a gente não sai viajar pra chegar no lugar. Não, e passar férias, tipo descansar, ir para um resort, algo assim. É. A gente, quando queria ir viajar, a gente ia pra praia e a gente ficava fazendo trilha. A gente teve um dia, fazia 13 quilômetros em um dia.
Então a gente gosta, assim, de explorar, tá sempre em movimento, sabe? A gente não gosta de ficar lá, assim, ó, de boa. E eu lembro que quando Isso é um eu ia. benefício do carro, né? Ter o carro ali. Não, maravilhoso. Mas... E eu lembro que quando eu viajava com meus pais, que daí eu sempre ia dirigindo, eu não sei se eles gostavam muito, mas eu sempre ia parando. Então, porque eu achava um espetáculo a estrada. Então, meu Deus, olha aquela montanha, vamos parar. Um mirante, vamos parar. Uma serra, vamos parar. Eu não lutava para chegar, às vezes, lá no litoral. Eu sempre ia curtindo a estrada. Então, eu acho que essa coisa de gostar de dirigir, de gostar da estrada é muito importante para uma expedição. Pegando esse gancho, foi uma coisa que agora a FIA trouxe na coleção Caminhos do Deserto, onde a gente tentou expressar a importância de entender o caminho e não de só chegar no destino, porque tem muitos viajantes que realmente ficam meses planejando naquela viagem para Paris, para Londres, para Bariloche e até chegar lá. E como é que o que acontece até chegar lá? Porque depois que você chega, muita coisa errada pode acontecer. Que nem tem muitos brasileiros agora no grupo dos viajantes. A gente tem muitos brasileiros que estão indo para Bariloche, né? E não tá tendo neve. Então tem vezes que dá neve, tem vezes que não dá. Então muita coisa pode acontecer no dia que você está naquele lugar que você sempre quis. Então, entender o poder da jornada, esse degustar, e isso muda a forma com que a gente viaja, porque a viagem ela começa desde o do estralo, desde o quero ir para tal lugar. Ali começou a viagem, né? A preparação, tudo, a gente sempre aproveita, assim, cada momento, planejar a viagem, comprar as coisas, ver as coisas chegando, assim, a gente vibra com tudo, sabe? Então, a viagem, realmente, ela começa muito antes de estar lá no destino, que é o pontinho final, assim, a jornada, o caminho, tudo até chegar lá. E envolve todo o planejamento, assim, desde a compra de peças para o carro. Eu fico fissurado, assim, porque é um envolvimento com a viagem, é um envolvimento com a expedição, é muito legal. É muito legal, muito prazeroso, assim, não só entrando nessa comunidade para saber isso, né? E por que vocês escolheram o Ushuaia? Porque a primeira expedição foi até lá. Vocês poderiam ter escolhido ir para Bahia, ir para, sei lá, para qualquer lugar. Vocês escolheram ir para o lugar mais ao sul da América do Sul. Eu lembro na época da gente comentar de querer ser fora do Brasil, porque a gente nunca tinha saído. Bom, a gente nunca conheceu direito o Brasil, né? A gente não conhece nada. Mas a gente queria essa experiência fora do Brasil. E eu lembro da gente cogitar ir pro Atacama, que era mais perto e tal. Só que nunca me brilhou muito os olhos, assim, o Atacama, o deserto. Eu pensava, não sei, assim. E aí a gente começou a pesquisar, né? E aí, como a gente já acompanhava o pessoal fazendo expedições de carro, eu lembro de ter visto um vídeo em si da Carretera Austral. Então, das balsas ali. Aquilo ali, esse ambiente, assim, eu fiquei apaixonado. É importante a gente comentar. Não, né? Sim. É importante a gente comentar, Rodrigo, que apesar de a gente consumir muito vídeo de viagem, a gente nunca tinha parado para olhar para o mapa e pensar, procurar entender aonde que ficava isso, né? Então a gente assistia por assistir, mas não se atentava que lugar que ele está visitando, aonde fica isso no mapa. Então a gente não tinha muito essa noção assim, do Ushuaia, o último ponto. A gente não sabia nem onde era o Ushuaia. Não tinha noção assim. Então, quando a gente falou, não, vamos viajar para fora, vamos. Para mim era a Carretera Austral, mas eu também nem sabia direito onde que ficava a Carretera Austral. Como chegava, a distância. Então, quando a gente começou a olhar para o mapa, e aí, beleza, aqui é Carretera Austral, aqui é Porto Montt, aqui a gente vai pegar as balsas. Por uma coincidência do planejamento na posição do mapa, onde ficava a Carretera Austral, a gente precisava voltar para o Brasil. E a volta para o Brasil vinha para o Ushuaia e voltava para o Brasil. Então o Ushuaia não foi o nosso... vamos para o Ushuaia. A gente queria ir para a Carretera Austral. E aí a gente começou a assistir vídeos
e anotar no mapa. Onde é que fica isso? Torres del Paine. Eu lembro assim, do Luiz Fernando falou, não, mas a gente tá descendo muito já. Aí eu falo, não, mas eu quero vir para Torres del Paine. Não, depois tem o Ushuaia aqui embaixo. Não, então a gente já vai estar aqui, o que é um pulinho até ali? Então, tipo, a gente foi assistindo os vídeos, marcando no mapa onde eram esses lugares que a gente gostaria de conhecer e fazendo uma rota, sabe? Tanto que eu lembro, assim, beleza, expedição carreteira austral, e aí meio que pesquisando na internet, não, 14 dias, 20 dias, vai para carreteira austral, volta, mas aí a gente foi colocando os pontos no mapa, onde a gente foi pesquisando e olhando para o mapa, que daí a gente viu que deu um balão gigantesco. Eu precisar de 6 meses para fazer. Hoje ia ser por 6 meses, mas assim, foi um processo de aprendizado, assim, nós no mundo também, assim, a gente não, como eu falei, como a gente não tinha referência de quem viajava, a gente assistia as pessoas, a gente não sabia nem onde elas estavam, só era legal de ver, então a gente nunca teve realmente o contato, assim, de fazer um planejamento, a gente foi muito no feeling, assim, vamos olhar para o mapa, beleza, é aqui. Tanto que, por exemplo, Bariloche, que são lugares que hoje a gente olha que realmente é turístico, para nós na época, 2 anos atrás, o que é Bariloche? Sei lá, o que é Bariloche? Eu lembro, assim, de olhar as fotos dos lugares e dizer pro Luiz, não, eu quero conhecer esse lugar, nessa cidade. Mas daí a gente chegava, era tão turístico que a gente não curtia, sabe? Às vezes a gente criava uma expectativa e chegava lá, nossa, cheio de gente. Então a jornada, os lugares que a gente passava e a gente nem esperava encontrar eram muito mais importantes e a gente curtia muito mais, a nossa experiência era muito melhor do que quando a gente chegava num lugar turístico. E aí a gente começou a entender também o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a partir tudo dessa primeira viagem. Porque... entender mais sobre o mapa. Também. No mundo. Então foi um grande aprendizado, assim, porque antes disso a gente nunca tinha viajado praticamente, eu e o Luiz, muito menos morando num carro, e muito menos passar 40 dias longe de casa. Outra língua. Outro país, outra moeda, outro tudo, assim. Então a gente foi para aquilo o mais fora da nossa realidade, a gente foi. A gente saiu de casa, Rodrigo, sabendo pedir banho. A única coisa que a gente sabia era falar tiene ducha caliente. A única coisa. Era no quarto, 5 dias. Com o banho em dia, o resto a gente vê, né? Isso aí. A gente sabia pedir banheiro e sabia pedir chuveiro, né? Banho. Então, era no quarto, 5º dia de viagem, a gente chegou num posto. Aí o Luiz pediu pra moça, né, se tinha ducha. Ducha caliente. E ela falou, não sei se é caliente. A gente falou, não importa. Sendo Calientita. Se tiver um cano saindo água, tá resolvido. E a partir dali a gente parou de pedir ducha caliente, né? Era só ducha. Tendo banho era conta. Vamos baixar a régua, só ducha a partir de hoje. Já entendemos que... Sim. Então, assim, foi tudo muito novo pra gente. Até no quesito, assim, se adaptar com a rotina de como era viajar morando no carro. Porque... a gente sabia que tinha que fazer café da manhã, almoço, mas como que vai ser preparar almoço no carro? Como que vai ser lavar a louça? Quanto tempo do dia vai ser necessário para cumprir essa atividade? Tanto que a gente perdia muito tempo, né, nessas atividades, organizar o carro, sempre manter o carro organizado. No 5º dia de viagem também a gente parou num posto de combustível, no IPF, e a gente ficou 3 dias lá. Tentando assimilar. Só para organizar o carro, organizar para onde que a gente ia. Tentando assimilar como que estava sendo essa nossa rotina, fazer comida para guardar, para não precisar fazer comida todo dia. Então, assim, foi algo totalmente que a gente não sabia como que ia ser a experiência na estrada. Que era tipo assim, na teoria, beleza, eu tenho que ir desse ponto para esse ponto. Tá, mas você vai passar o dia inteiro. E aí, nesse dia inteiro, você tem que fazer comida, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar banho, você tem que achar um lugar para você estacionar para dormir. Achar o lugar, Você tem que abastecer, você tem que trocar dinheiro, você tem que colocar pode dar carga no perrengue, celular, né? Pode dar e aí você pneuzinho tem que furado, pode ter alguma coisa. Tem que descarregar as câmeras, drone, então é um conjunto de coisas que acontecem no dia que a gente não tinha esse planejamento. Uhum. O único planejamento que a gente tinha era
Bom, hoje a gente vai andar 500 quilômetros. Não, beleza. Era isso. Era Então, 10 horas da manhã, a gente não tinha saído não ainda. tinha saído porque estava tomando café, daí lavar a louça. Se fica Aí, atolado com o processo ali, não consegue sair. Sim. daí a gente ia dormir meia-noite e acordava 5 da manhã para o dia poder acontecer. E aí a gente parou e falou, não, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa se organizar, então vamos fazer mais comida para sobrar para janta, vamos... E aí foi o processo, assim, de aprendizado durante a expedição. Durante a expedição. E o que mais surpreendeu vocês na primeira viagem? Não nessa de agora, mas a de agora, porque agora que está Agora, acontecendo no YouTube a viagem de vocês. Mas a e agora primeira a gente viagem, o que mais Ai, eu acho surpreendeu que o que mais vocês? surpreendeu. Ai, eu acho que pra mim, assim, é que era possível. Eu saí, Rodrigo, de casa com muito medo de tudo que era novo, muita vontade de viver isso, mas com muito medo. Eu tinha muito medo, assim, como que eu vou chegar num posto de combustível e dormir? Eu vou me sentir segura? Eu vou ter medo? Eu vou conseguir? Então, a gente saiu de casa com um combinado. Se em algum momento a gente estivesse cansado ou se a gente achasse difícil essa logística, tudo que a gente tinha planejado, a gente ia parar nos lugares para dormir. A gente ia parar em hotel, a gente ia parar em Airbnb, Airbnb. Só que em nenhum momento a gente sentiu medo ou essa necessidade de parar e dormir em algum nem lugar. passou na cabeça, assim, Nem passou na cabeça. vamos descansar. A gente estava super bem, assim. A gente se adaptou muito bem, né? E para mim, assim, foi ver que era possível. Tanto que eu lembro da gente chegar no spa e pensar assim, meu Deus, a gente já tá aqui, é possível. Então, eu acho que esse sentimento, assim, de é possível fazer com que a gente tem. E eu acho que o que mais surpreende também é que é simples, que é fácil. Tipo assim, no sentido de que às vezes a gente coloca tantos problemas e tipo, mas e se acontece tal coisa? Mas no decorrer do dia tu vai resolvendo. Tem que abastecer, tá, abastece, vai embora. Mas e se furar um pneu? Cara, beleza, tu vai ter um compressor de ar, mas isso é planejamento também, né? Que a gente vai, como é Mas que eu vou qualquer dizer coisa, assim, vai numa facilitando as borracharia, coisas. chama alguém, né? Não tem muito segredo, assim. A gente sempre fala também, quando pedem dicas pra gente, a gente sempre fala, gente, tá na estrada é muito mais fácil do que tá em casa pensando como Planejar. vai ser tá na estrada. Porque na estrada as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo e parece que tudo é mais fácil. Porque se você tá em casa, você fica, igual o Luiz falou, e se furar um pneu? E se eu não me sentir segura? E como que vai ser o banho? E se não tiver banheiro? E sabe? Então tudo é tão difícil quando a gente tá em casa, mas quando a gente tá vivendo, as coisas vão acontecendo e é muito mais fácil. E até uma coisa que muda a nossa cabeça em relação às distâncias de viagem, né? Então, antes a gente tinha para nós uma viagem longa era ir para a praia e andar 800 quilômetros. E aí agora, quando a gente fala, não, a gente vai fazer uma expedição e são 12 mil quilômetros. Quando a gente olha para o todo, é muito difícil. Mas depois que você vai indo passinho por passinho, 300, 200, 400, 100, 40, se torna algo muito prático, assim, de entender essa dinâmica da expedição, de que não é a viagem toda acontecendo de uma vez só. As coisas vão acontecendo Sim. aos poucos, sabe? Então, E o bom de estar na estrada é porque você realmente consegue viver esse trajeto todo, né? Consegue entender essa lógica do trajeto, né? Pessoal, e qual foram os três melhores destinos que vocês já visitaram? Se vocês fossem fazer um ranking dos três, qual que seria o 1, o 2 e o 3? 1, 2 e 3, sim, na Pra sequência. gente deixar como dica para novos overlanders. Eu não tenho como não dizer. Para mim, o top one não tem como, é Carreteira Austral. E só não peça pra dizer um lugar dentro da carreteira austral, né? Daí já não dá. A carreteira Não tem austral como, como um todo, assim, é um destino É que a top 1. carreteira é um estilo de vida, né? Só indo lá para você Sim. É diferente. entender o quanto que tem de barraca de teto, trailer, motorhome, moto, galera de moto viajando
uma vibe, uma energia tão boa que Tem uma energia. é só A vivendo Cuca isso, né? tem uma energia diferente. O lugar. Então, ou tu vai ter neve, tu vai ter montanha, tu vai ter Claro, serra, tu vai ter lagoa que tu não vai saber explicar que cor que ela tem. Então é azul, que é verde. aquele clima, às vezes, que aquela névoa, assim, nas montanhas. Ai, Ai, sei. sim, tudo, assim. Tudo Eu isso. falo pro Luiz, eu quero voltar com mais tempo pra gente conseguir entrar em cada ruazinha que tem lá. Porque é muito incrível, muito incrível. Carreteira Austral não tem Então, como. top 1, Pra mim é Carreteira top 1. Austral. Top 1. Torres del Paine, pra mim, eu acho, assim, que foi uma jornada incrível, assim, a experiência de fazer os 22 quilômetros, chegar lá, dormir lá no pé da montanha, ver... O parque como um todo, assim, é impressionante. É uma coisa. É mais uma energia, assim, do contexto que. Ah, não sei, cara. Só faltou a gente ver um puma lá. Porque, Sim. porque de resto, assim, é perfeito. Torres del Paine também. E não tem como não falar também da Cordilheira dos Andes, meio que como um todo, assim, porque Mas eu acho que de top. Então, top 1 Carreteira Austral, top 2 Torres del Paine e top 3 eu acho que é um trecho da cordilheira que pega o Aconcagua ali, então a gente pega Potrerillos, toda a Ruta 7 entre Mendonça e até Santiago, Los Caracoles. Eu acho que esse esse trecho da Ruta 7 as pessoas elas têm que viver uma vez na vida dirigindo nesse lugar, assim, tá bom? a imensidão das montanhas e você andando ali no meio é muito incrível. Eu acho que são 3 lugares assim que tem que voltar, não, vou voltar para esses 3 lugares para reviver assim. Não é um Sim. destino, tá? Mas é uma jornadinha, assim. Sim, mas é isso é isso que o Overlander quer, no final das contas, né? A gente quer rodar e conhecer vários lugares. E como que vocês se preparam para uma longa expedição? Primeira coisa, abrir um grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo, nós dois, onde a gente vai, sei lá, A gente vai tirando mandando por essa- tudo ali. Por exemplo, eu vi um destino, mando lá. A gente precisa comprar um equipamento, manda lá. Tudo, né? A gente vai mandando lá. Então, assim, às vezes a gente tá rodando o celular aqui, que destino que é esse? Gostei, quero visitar. Uhum. Em tal lugar? Não, então manda lá no grupo. Então a gente vai meio que mapeando lugares assim, e dentro de um grupo do WhatsApp, mas meio que sem pretensão de, isso aqui vai ser uma expedição, só pra gente ter como referência. E Depois de estudar o destino, depois a roteiro. gente define lugares que a gente quer visitar, Uhum. Em forma de roteiro, em forma de mas bem roteiro, estruturado. mas ainda não é um roteiro dia após dia. Por exemplo, agora a gente está planejando a próxima expedição, então a gente já entende mais ou menos como funciona. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo no Word aqui que eu vou colocando o nome de lugares, do lugar da região em que a gente quer visitar. Então, vamos supor que agora Deserto do Atacama, a gente não coloca Deserto do Atacama, porque é a jornada, né? Então, dessa jornada, vai ter Irruja, vai ter Pumamarca, vai ter Cati, vai ter Molinos, vai ter Cafayate. Então a gente vai mapeando, mas a gente não sabe no mapa direito onde que é isso. E aí depois a gente vai pro Google Maps. Aí no Google Maps tu se perde. Quando tu vê, Aí tu tá vai lá no na PIN. Alasca. Não, quando tu vê, tu tá no outro lado do mundo. Luiz Fernando adora ficar fuçando no mapa. Pra mim é tipo assim, eu quero ir para tal lugar. Não, então o que que tem aqui no meio? Eu vou abrindo, vou dando zoom. O que que tem nesse aqui tem um povoado. Vamos passar nesse povoado. Aqui tem às vezes a gente encontra terra indígena. Umas coisas assim muito específicas que a nossa curiosidade nos lugares eu acho que é muito legal, assim, da rota, sabe? Então a gente pega toda a estrada que vai percorrer e muitas vezes aquilo que o Maps te joga de um destino para o outro não é o mais legal. Então, às vezes é melhor tu. Então vamos jogar para uma ruta um pouquinho diferente aqui. Vamos para um lugar onde as pessoas não vão, né? Porque naturalmente quando você coloca vou ir para o Rio Grande do Sul. Tu coloca o destino do Rio Grande do Sul, o Maps vai te jogar para uma ruta principal, mais movimentada. E a gente tenta fazer o contrário. Então,
nessa vibe, né? Vamos pegar uma ruta alternativa, vamos por um lugar que as pessoas não vão andar. Mas daí entra muito assim, vou ficar aqui, os lugares que eu quero conhecer, e fica aqui um tempo de pesquisa, mas a viagem não sai sem a gente colocar uma data. Tipo, o negócio anda mesmo quando a gente define uma data, porque a gente abre o grupo no WhatsApp, começa a colocar os lugares que a gente quer conhecer, faz essa pesquisa, começa a traçar a rota, mas se a gente não coloca uma data, o tempo vai passando, e quando vê... Aí é o famoso tipo, qualquer dia, né? Qualquer dia serve. E esse dia e aí nunca você chega. não planeja. E aí você não planeja. Quando a gente fala, não, ó, então a gente vai viajar, tipo assim, na primeira expedição, a gente definiu a data de 8 meses depois de tomar a decisão. Então, quando a gente tomou a decisão, a gente marcou uma data depois de 8 meses, e nesses 8 meses a gente falou, não, aqui a gente vai preparar o carro, a gente vai preparar o roteiro, roupa, tudo que a gente precisa para a gente poder viajar. Então, daí a gente começou todo final de semana, porque fica muito no acaso, assim, se a gente não marca uma data. Então, a gente começou a partir desse momento da data. Senta. Então, hoje a gente vai fazer o roteiro. Dia 1, a gente vai da onde até aonde? Aonde tem posto de combustível, aonde tem lugar para tomar banho, e fazer esse mapeamento mais detalhado de forma de roteiro, né? Algo muito importante também, quando a gente define o destino que a gente quer ir, também é fazer uma consulta prévia da época do ano, né? Clima. Isso agora a gente tem um pouco mais de consciência. Então, tipo, o que a gente quer ver? É bom que esteja chovendo, que tenha sol, ou seja, primavera, verão, outono, inverno, né? Então, a gente olha muito para isso, define uma data também e aí trabalha para... Uma data que seja flexível também para o nosso trabalho. Então, como a gente ainda não depende só do Viver Mais o Mundo, a gente tem o nosso trabalho por trás aqui, a gente tem que organizar o escritório, organizar a nossa vida para poder viajar. Então, sim, é toda uma... Vai um compilado assim, de informações para fazer o planejamento em si da viagem, sabe? Mas a primeira viagem a gente planejou muito mais do que a segunda. A segunda viagem a gente planejou, mas não tanto quanto a primeira. E para nós foi muito mais libertador. No sentido assim, só para o Rodrigo entender. Na primeira expedição a gente tinha bem certinho. A gente vai andar 500 quilômetros, a gente tem que sair daqui e chegar em tal lugar. E a gente foi muito engessado nisso. Então a gente passou por alguns lugares que a gente sentiu vontade de ficar mais, mas a gente tinha um roteiro para ser seguido. E nessa segunda... E a gente chegou em casa com o sentimento de... eu queria ter curtido mais tal lugar. Por que a gente não parou naquele lugar? E esse é o malefício do roteiro engessado, né? E aí, mas tudo era novidade pra gente, então a gente precisava de um roteiro para poder não se perder no mundo. Senão eu acho que a gente tava por lá ainda, na verdade. Não tinha voltado. Mas para essa última expedição que a gente fez um roteiro, mas a gente falou, a gente vai sentindo a estrada. Então a gente chegou em um lugar, a gente sentiu vontade de ficar, a gente vai ficar. A gente quer ir para um lugar um pouco diferente da rota? Não, então vamos para um lugar. Se a gente sentir que é para ir, a gente vai. E aí foi muito mais legal, assim, a gente sente que aproveitou mais a viagem, sabe? Mas de toda forma existia um início, meio e fim. E agora chegou o momento de falar um pouco sobre a Fierro, aquela hora do episódio onde falamos um pouco mais sobre o que faz uma viagem de inverno ser realmente inesquecível. Independente do seu destino de inverno, a escolha das peças certas faz muita diferença para garantir conforto e segurança que você precisa. Na Fierro você encontra um portfólio completo com mais de 1.400 produtos realmente criados para os momentos de inverno. Do calçado ideal até os acessórios, você encontra tudo o que você realmente precisa. Lembramos que a Fierro dispõe de atendimento personalizado com os especialistas do frio. Então, se você ainda não sabe o que usar, fale conosco. Acesse fierroshop.com.br e aproveite o inverno com uma marca feita de viajante para viajante. E vocês já enfrentaram alguma situação de perrengue real? De tipo, o que eu tô fazendo aqui? Um perrengue, qual que foi o maior deles? Eu acho que esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui, de às vezes se sentir assustado ou com medo, não. Eu acho que toda a expedição, todos os dias que a gente ficou fora, a gente não sentiu isso. Eu senti um pouco desse sentimento quando a gente estava na Ruta 29,
que era, a gente estava na Ruta 40 sentido a El Calafate, lá embaixo do sul, e a gente pegou um trecho da Ruta 29 muito isolado, que aí a gente parou e só tinha nós, assim, Um dia todo de estrada e a gente encontrou 2 carros só nessa ruta, né? aí eu pensei, eita, pega, eu acho que a gente tá meio longe de casa, então muito isolado. Aí bateu um pouco 2 desse carros sentimento. durante o dia todo. Bateu um pouco desse sentimento, mas e aí, posterior a isso, que aconteceu um dos perrengues que foi estragar o nosso carro, que o motor de arranque parou de funcionar e o carro não ligou mais. Mas a estrada ela é algo que não tem como explicar. Então deu 2 minutos, 3 minutos, já apareceu pessoas para ajudar nessa mesma estrada que só tinha Que passado não 2 passa carros, ninguém. que não passa ninguém. Ó, eu tô toda arrepiada, o Luiz contando, porque é aquilo que eu falei, assim, que a gente estando em casa, quando pensa nas coisas que podem acontecer na estrada, tipo, é muito difícil pensar como vai ser resolvido, mas quando a gente tá vivendo, parece que Deus, assim, vai colocando, encaixando tudo, sabe? Porque nesse dia a gente tinha encontrado poucas pessoas na estrada, nesse dia nosso carro estragou, Não tinha muito combustível. e deu alguns minutos, assim, apareceu um grupo de pessoas que nos ajudou. A gente tava o dia inteiro sem internet. A gente chegou numa vilazinha, assim, que tinha poucas casas e tinha o sinal de Wi-Fi aberto, onde a gente conseguiu pesquisar onde tinha ajuda. Ó, tô toda arrepiada aqui. E no dia seguinte a gente conseguiu arrumar nosso carro. Então são umas coisas, assim, que acontecem que não tem explicação, sabe? Assim, são perrengues, mas a gente sempre leva de uma forma muito leve as coisas que acontecem. Claro que, pô, tu tem medo, tu pensa, eita, pega, o que que eu vou fazer agora? Pô, perdemos o drone, então o carro estragou. Que mais que a gente teve de perrengue? Perdemos o documento. Documento. Na primeira expedição a gente perdeu o documento, a Eliana jogou no lixo. E aí nessa outra a gente perdeu dentro do carro, fomos parar na delegacia. Então, perrengue vai acontecer, mas eu acho que a maneira com que você lida com isso é que você vai sentir de uma forma diferente. Então, a gente tem um aspecto muito positivo para as coisas, Sim. para tudo. A própria situação, assim, já às vezes tá difícil, a gente pensa, meu, se eu levar isso como sendo algo ruim, Vai nossa, piorar. estraga a viagem. Então, vamos levar na parceria, vamos levar na esportiva, Vai vamos... dar tudo Respira certo. fundo. E segue. Tipo Nossa. assim, se for por perrengue, na verdade, todo dia meio que é um perrengue, assim, porque, tipo, tem que achar um lugar pra tomar banho. Meu, às vezes tu chega nos lugares, assim, um que cano. literalmente água gelada, um banheiro, assim, que quase tu não consegue se encostar do lado, tu vai lá, abre aquele caninho pingando água. Mas, cara, se tu não tiver disposto a viver essa aventura, tudo vira um perrengue. Mas eu acho que é mesmo um espírito, sabe? De tu querer viver aquilo. É como se você fosse. Igual eu falar pra Eliana assim: se a gente estivesse no motorhome, tivesse tudo muito confortável, não tem o mesmo sabor que a gente está sentindo agora, da gente ter esse espírito de aventura, desse espírito de querer resolver as coisas, desse espírito de falar, não, A gente vai dar um jeito. se furar o pneu, beleza, eu vou dar um jeito eu tenho um macarrão aqui, eu nunca coloquei um macarrão no pneu, mas vou dar um jeito de botar, vou encher o pneu e nós vamos seguir em frente. Se nós não der certo, nós vamos abanar a mão aqui, vai ter alguém que vai E parar para ajudar nós. vai ter alguém que vai ajudar. Então... A gente sempre pensa assim e olha por esse lado positivo, sabe? A gente vai dar o jeito, a gente sempre vai conseguir resolver as coisas e a gente sempre sai com aquilo na cabeça, né? Imprevisto pode acontecer, mas depende como a gente vai lidar com ele. A gente sempre respira e vamos ver o que vai dar para fazer. Porque a gente vai preparado sabendo que não é fácil. Que não é um conto de fadas e que tá sempre todo mundo feliz e ninguém tá com fome e que sempre vai ter uma sombra para você parar. Isso acontece só na edição do vídeo com a musiquinha de fundo. Exatamente. Sim. Mas aí você indo com essa consciência, os perrengues, eles são só uns detalhes assim da expedição. E que são detalhes que viram histórias, que você conhece pessoas diferentes, que você tem uma experiência diferente. Então, eu acho que tem que ter uma pitadinha de perrengue aí nas expedições para ficar para a história e ficar para lembrança.
E como que vocês equilibram a vida profissional, o trabalho atual de vocês com esse novo trabalho, né? Porque além de ser um estilo de vida, um hobby, não sei nem como, aonde alocaria as viagens, mas é um trabalho, né? O Viver Mais um Mundo ele acaba sendo uma empresa também. Como que vocês equilibram tudo isso? Ai, Muito ai. trabalho, Muito trabalho. muito trabalho. Muito Então, trabalho. é uma vida dupla, né? A gente sempre fala que é uma vida dupla, porque às vezes às vezes é sábado, falta 4 minutos para sair o vídeo no canal e a gente tá terminando de subir ele. Porque assim, durante a semana a gente é engenheiro arquiteto. Aí final de semana, à noite, fora dos horários, a gente mesmo edita, a gente gosta de editar. Então, assim, é uma aventura, assim, a gente. É até engraçado, assim, porque existem dois Luiz, assim, na- no mundo. Então, tem um Luiz engenheiro, que é super técnico, que eu preciso seguir normas, eu sou professor também de engenharia estrutural, então é, é muito complexo, assim, no sentido de o Luiz engenheiro, ele não é o Luiz viajante, ele não tem o mesmo espírito, mas não é algo que eu queira ser assim. Eu preciso ser assim. Na minha profissão, eu sou técnico, eu faço meu trabalho, e o Luiz que viaja, ele quer cada vez mais viajar, ele quer cada vez mais ser esse Luiz, sabe? Então, é uma vida dupla, porque o Luiz engenheiro é o que paga o outro Luiz. E ele tá reclamando que tá gastando demais. Exato. Mas como é que eu posso dizer assim, ainda é um desafio para nós, no sentido de que a gente precisa ter a nossa parte técnica de trabalho para poder viajar, então a gente não pode reclamar de um para o outro, mas realmente é uma vida dupla, então Uhum. a gente precisa, assim, a gente planeja as expedições sabendo que não vai trabalhar. Mas às vezes precisa atender um cliente no meio da expedição, às vezes precisa trabalhar no meio da expedição. Então, a gente não está totalmente falando, não, ei, vou viajar, fechar as portas aqui e Se sair. desliga tudo, vai. Não, não. Tem um planejamento também da parte do trabalho para que isso possa acontecer. Então, mas aí tu tem que também abrir mão de muitas coisas, de que entender que não é só trabalho, Uhum. entender que falar, não, tá, tudo bem, às vezes a gente não fazer algo no trabalho para poder viver isso. Eu acho que um- não faz sentido só o trabalho. E falando assim das nossas profissões, né, Rodrigo? Tipo, é muito, por exemplo, arquitetura, engenharia, construção civil, é muito tendência, muito lançamento de coisas, é muito, às vezes, ostentação, de ter. A gente brinca assim, os projetos que a gente faz para os nossos clientes e o projeto que a gente faz para a gente, sabe? As casas dos nossos clientes e a nossa casa é um carro. Não, Tipo, e isso, assim, a partir do momento que a gente viveu essa experiência, tudo bem, quando a gente atende um cliente, a gente se adapta à realidade do cliente, aos gostos daquele cliente, mas a gente vai entendendo mais da gente também. O que é importante pra gente, o que a gente gosta, o que precisa ter. Então, a gente fala que antes de sair para essa primeira expedição, de ter essa viagem, a gente sempre trabalhou muito para ter. E hoje a gente trabalha para viver, porque a gente entendeu o significado das coisas. A gente não quer ter, a gente quer poder viver, sabe? E é tão bom a gente chegar depois de uma expedição morando 40, 30 dias no carro, chegar em casa, abrir um chuveiro e poder tomar um banho sem tempo, um banho quente, cheio de água. É tão bom lavar uma louça numa água corrente. A gente chega em casa, a gente um apartamento tão Nossa, grande, é né? muito grande esse apartamento. A gente tem muita roupa, a gente tem muita coisa. Nessa expedição, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu guarda-roupa, eu tirei um monte de roupa para doar, porque parece assim que não faz sentido tu olhar para tudo aquilo. O que era importante para mim, parece que eu levei e tava no carro, sabe? E antes a gente levava antes. De fato a gente levava antes o trabalho como sendo algo principal na nossa vida. mas eu acho que a gente é doutrinado para isso. E isso é uma coisa que o estilo de viagem Overland, ele, ele cria
essa mudança do significado do porquê a gente vive. E quando o cara vai pro norte da Argentina, ali naquelas casinhas, É, cara, a gente muda toda a forma de, Tudo, meu, sabe? tudo. O que eu falo, muitas vezes também nos perguntam, a gente também viaja com a Defender, barraca de teto. Eu, minha esposa e a nossa filha dormindo na barraca. A gente fica, agora, daqui a uns dias vamos ir viajar de novo, ou ficar quase 20, 14, 15 dias fora. E, vocês vão campando. Que uhum, perrengue, vão de avião, chegam até lá. Cara, só entendendo, só é muito vivendo bom. isso para você entender o poder do ressignificar o valor das coisas. Eu acho Sim. que isso é um. Que nem você falou sobre a parte da arquitetura, que é tudo tendência. Isso às vezes também na Fievo, a gente sai de uma coleção, entra em outra, a gente está sempre olhando o que fazer, e faz muito tempo que a Fierro não segue tendência. A gente nunca conseguia olhar para a Fierro e entender que ela é uma marca de tendência. Sempre entendi ela como uma marca de comportamento, de solução. E, Uhum. e agora, nessa última campanha Caminhos ao Deserto que a gente fez no norte da Argentina, estava conversando com a nossa, que é responsável pelo setor de moda, na Fiego, a gente conversou sobre isso, assim, que fazer as coisas com mais senso de causa e sem aquele olhar de isso é o que Só do todo mundo mercado. faz, do Uhum. mercado. Porque vamos, agora tá todo mundo fazendo tal coisa, a gente tem que fazer também. Meu Deus do céu. E são ações e reações, parece que até químicas que acontece Uhum. no nosso corpo que muda. A gente também, da roupa que você falou, eu também, um tempo atrás, abri meu armário, tirei 2 caixas enormes de coisa que eu não aguentava mais, nem sabia, roupa que eu nunca usei. Tirei de umas 5, 6 camisas que eu comprei e nunca usei, e tava lá. Cara, pensa pra que isso, sabe? Sim. Então, e isso é uma. Eu sou muito grato por ter incorporado um estilo de vida viajante nesse modelo que nem vocês, na minha vida também, porque Uhum. isso muda. Muda. Muda a nossa forma. Muda E muito. a parte do banho. Sério que vocês vão tomar banho nesse cano? Tá saindo água a 0 graus aí, meu. Tu vai tomar banho aí? Sim, vou. E o cara sai todo faceiro daquele banho. Sim. É, pô, é um banho. É, Caraca, é tô... um Meu, banho, que banho sabe? gostoso. Posso tomar banho a hora que eu quiser. Eu posso ir no banheiro a hora que eu quiser. Não preciso esperar um próximo posto de combustível que eu não sei a quantos quilômetros daqui vai estar. Mas é que quem não vive o Overlander não é impossível olhar para as coisas com tanto valor quanto você pô, passa uns dias fora de casa. Aí você vai entender as coisas que você tem, você vai entender realmente o que tem valor na tua vida, o que você precisa, porque se você consegue viver dentro de um carro e que é super confortável, tá, gente? É Sim. maravilhoso, pô, comida maravilhosa, tudo maravilhoso, cama quentinha. É a nossa Aí, comida, né? pô, é uma coisa assim muito, eu não sei, mas é um caminho sem volta. Impossível. A pessoa que foi fazer uma expedição voltou e falou: "Ah, não é Nunca pra mim, não." A mais. a Ah, gente fala, nossa família, como não é comum, nunca ninguém tinha vivido isso, ninguém próximo, eles nunca tinham visto isso, né? A gente é. ainda tem a cabeça mais aberta, acompanha outros viajantes e tudo mais, mas para eles foi tudo muito novo. A minha mãe mesmo, eu acho que ela pensava assim, Até hoje não, eu acho que ela ainda não entende. para eles assim, eu acho que eles esperavam que a gente voltasse da primeira expedição falando nunca mais, não, Tá, isso não é para deu. mim. Agora é. Esquece isso. Ah, chega, né? É, Já foram, já fizeram as aventuras de vocês, tá? Agora vamos, né? mas não, pelo contrário, assim, mostrou pra gente que é possível. A gente chegou, a gente ficou uma semana mais ou menos assim, em depressão mesmo da primeira viagem. Porque a gente sentava no sofá, a gente se olhava. Sério que a gente não vai conhecer nada hoje de diferente? A gente ia pra frente do computador, não conseguia trabalhar. A gente foi assim uma semana, sabe, pra engrenar de volta.
Até que a gente começou a planejar a próxima viagem, e aí a gente foi se Aí já animando, vai sabe? dando uma Não, é energia. sempre assim, a gente se volta da expedição, aí na primeira semana a gente fica assim, ih, rapaz, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Sabendo que tem trabalho e enfim, as coisas do escritório acontecendo, mas aí volta esse espírito quando a gente fala assim, não, então a próxima vai ser para tal lugar. Aí Sim, a gente daí marca a já, data, as coisas começam a acontecer de já cria novo, o então significado, né? é. Sim. Então tem E esses momentos assim, os picos de vamos para a expedição, voltando para casa. Vamos para a expedição, voltando para casa. E eu acho que é legal também, a gente sempre fala isso, de que como a gente não vive na estrada Não como, mora na estrada. como muitos viajantes, como que mora na estrada e vive na estrada, a gente tem essa relação da viagem que é sempre muito especial para nós. Porque a gente sim, volta por para aquele casa, tempo volta para a limitado, né? rotina, volta para esse contexto na sociedade de vamos no mercado, beleza, então agora deu 6 horas, a gente para de trabalhar, descansa, e que fala, não, então agora é uma próxima expedição, então mais uma missão aí pra gente agora completar mais uma expedição. Então é muito legal esse contexto, assim, de não morar na estrada e fazer expedições, assim, é muito legal. E vocês já passaram por temperaturas extremas durante as expedições e como se prepararam no frio? Já passamos muito frio. Sim. E nem era tão frio. É. A primeira expedição a gente pegou 3 Três. graus, né? E 3 a gente passou muito frio, Rodrigo. Como a gente nunca tinha saído e a gente não fazia ideia do frio e como lidar com o frio, a gente meio que subestimou, assim. Então a gente não pesquisou muito, a gente, coloca um monte de roupa que a gente tem em casa na mala e só vai. Com aquela ideia de que quanto mais roupa, tipo, tá tá sossegado, com né? frio? Coloca a blusa. É. Só coloca a blusa. A gente nem luva levou e assim, a gente sofreu muito. Eu lembro Torres del Paine, não sei se você lembra o Muito frio que frio. tava. E a gente sentia dor nos pés, assim. Eu tava com uma bota rasgada, que era minhas botas de obra de engenharia, então. Vambora, né? Então, assim, a gente passou muito frio e quando a gente, Perito Moreno, a gente não conseguiu glaciar. aproveitar lá no glaciar porque tava um vento absurdo e cortava, assim, o corpo. Então, a gente foi só um pouquinho e já saiu, porque realmente a gente subestimou o frio. Mas a gente tinha muita roupa nessa primeira expedição. A gente tinha blusa, tinha jaqueta, tinha gorro. A gente comprou luva na viagem. E a gente passou frio. É. Então, eu lembro, até falo pra Eliana assim, que eu lembro de ter assistido um vídeo teu no YouTube falando sobre as camadas. Aí aquilo assim, falei, ei, é verdade, né? Então, a gente precisa se vestir de uma forma Existe correta. técnica. Existe uma forma de você não passar frio. Como é que nós pegamos 3 graus e nós morremos de frio? Não é possível. Então, depois que a gente começou a entender sobre a técnica para não passar Pesquisar. frio, que aí a gente começou, tanto que de agora nessa última expedição, que daí a gente tava de ferro, que a gente tava com roupa que foi feita pro frio, que A gente pegou -8. menos 8 graus e a gente tava confortável. Vimos neve pela primeira vez. Meu Deus, foi Não, tudo de bom. foi muito bom, assim, porque daí tu entende que o frio não é por conta só de temperatura, obviamente, mas se você se vestir de forma errada, tu vai passar frio, Vai passar independente da frio. roupa que tiver. E é uma sensação terrível. Estraga a Horrível. viagem quando você tá com o corpo frio, né? Tu não aproveita o lugar, tu quer ir embora, tu Quer ir embora, quer quer... sair. Fora Foi isso problema que a de gente. saúde. Foi isso que a gente sentiu na primeira viagem que a gente fez. A gente estava em lugares lindos, assim, que a gente não pôde aproveitar por conta do frio. E tanto que nesse dia que a gente pegou neve, o Luiz Fernando falou assim: vai nevar e a previsão tá -8. Será que a gente fica lá para dormir? Falei assim: a gente tá preparado agora, a gente tem condições de passar por esse frio. Então vambora, porque a gente já sabia que era possível ir para uma condição assim por conta das roupas técnicas que a gente tinha. Então era muito mais cômodo, tanto que a gente tava a -8 graus, a gente tava rindo, tava brincando, tava curtindo.
porque a gente não estava passando frio. Então não é uma condição da temperatura, é uma condição da forma com que você se veste para aquilo. E qual que é a diferença? Vocês pegaram um frio patagônico, mais úmido até lá de Ushuaia, por exemplo, com esse frio do deserto. Qual que é a diferença entre os dois tipos de frio para vocês? Eu acho que é a umidade. Eu acho que é a umidade mesmo, né? A umidade eu acho que é o que mais pega, assim, que pelo menos eu sinto a diferença, no sentido de quanto mais úmido, maior a sensação do frio. Eu acho que é que é muito complicado a gente comparar também, porque agora a gente pegou neve, né? Foi a nossa primeira neve, então a neve no deserto foi algo espetacular, assim. É lindo, cara. É uma experiência. Bah, até hoje a gente não acredita, assim, que a gente Viveu aquilo. viveu aquilo, não estava programado, não tinha um planejamento para isso. Tanto que a gente foi até o Ushuaia e a gente não pegou neve. A gente via neve no topo das montanhas, mas a gente não pegou neve. Não consegui, não chegamos nem perto, assim, de encostar se é fofinho, se não é. E aí agora a gente pegou neve. Então foi. Ah, não sei. Mas lá mais pro sul a gente passou mais frio. Isso foi fato. É. Foi muito vento, um vento patagônico, é um negócio que tem que É ter, tem que ter experiência. cortante, né? É. É. E o canal de o canal de vocês está crescendo muito. Qual que é o feedback mais marcante que vocês já receberam? Tem tantos, né? Difícil escolher. É Difícil, difícil porque escolher, muita gente porque. manda mensagem, todo momento, toda hora. Mas eu acho assim, os que mais tocam, assim, é quando a galera fala que está se sentindo como se fosse eles viajando. Eu acho que é um feedback que toca muito, assim, eu senti como se fosse eu vivendo isso. Eu senti que eu estava nesse lugar junto com vocês. Chorei com vocês, eu vibrei com vocês, eu tive medo por vocês. Então, eu acho que é muito legal, assim, saber que tá chegando um pouquinho dessa emoção do outro lado que as pessoas estão conseguindo sentir. Eu acho que esse é um feedback que mexe bastante. Porque quando a gente fala do canal do YouTube e os vídeos que a gente faz das expedições, a gente tem sempre muito cuidado, até porque assim, a gente faz os vídeos para nós. E quando a gente tá editando o vídeo, a gente tenta trazer o sentimento e a emoção que a gente estava sentindo naquele momento. Para a gente poder relembrar, para a gente poder assistir e se arrepiar de novo, ter o mesmo sentimento, então, quando as pessoas elas comentam que sentiram a mesma coisa, isso é muito legal, que a gente está falando, então acho que as pessoas estão realmente entendendo a mensagem que a gente quer passar. Mas eu acho que o que mais me pega, assim, é quando as pessoas mandam mensagem falando assim, Luiz, Eliana, comprei o carro, transformei num mini motorhome, marquei a data e tô indo viajar pro mesmo lugar que vocês foram. Isso Nossa, pra mim é uma coisa assim, eu falo, caraca, velho, vocês isso são é malucos. sensacional. Rodrigo, a gente recebe foto das pessoas dos lugares e tô aqui também. Cheguei até aqui, vocês me mostraram que é possível. A gente recebe foto do carro preparado na frente da casa, tô indo Saindo pro pra viajar. Ushuaia, sabe? Me arrepio de volta. Então, assim, penso, eu tô entrando na casa das pessoas, tô mostrando para as pessoas que é possível. Inspirando as pessoas a fazerem aquilo que a gente faz e que para nós, há 2 anos atrás, ainda era muito escuro, assim, a gente não tinha noção. E aí eu acho que a gente também está trazendo essa visão para as pessoas de como fazer, de como que é. Da mesma forma que virou essa chavezinha na nossa cabeça que é possível fazer com o carro, é possível não esperar o momento perfeito, é possível fazer com o que se tem. Eu acho que a gente está conseguindo comunicar isso para as pessoas e as pessoas também estão podendo viver isso, sabe? Então, eu acho que isso é muito emocionante quando a gente recebe isso e pensar assim, nossa, eu fui a responsável por virar essa chavezinha na cabeça dessa pessoa, sabe? Então, emociona demais, assim. E é um E a gente trabalho com causa, né? É um trabalho. e a gente pensar assim que essa produção de conteúdo começou para ser uma lembrança nossa e que tá chegando muita gente
pra Não, isso é acompanhar. muito estranho. Gente fora do país e gente falando. É muito, para nós ainda é muito estranho, assim, no É, sentido de tanta mensagem, de tantas pessoas chamando e falando da forma com que a gente olha para o mundo, assim, eu acho que a gente tá conseguindo, assim, trazer a mensagem no sentido de que não é só os pontos turísticos, de que o viver mais o mundo não é fazer uma expedição só. Às vezes é você olhar para a janela da sua casa e ver a montanha que tem aqui do lado, ver uma árvore diferente. Eu acho que é uma coisa é muito difícil de descrever assim. Não sei, eu não sei. É tudo muito novo também para nós, então a gente ainda tem que assimilar muita coisa, sabe? E agora começaremos o bloco O Viajante de Inverno Quer Saber, um bloco onde reunimos as principais dúvidas dos seguidores. Se você deseja perguntar algo para os nossos convidados do episódio, fique à vontade. Todos os comentários serão lidos e respondidos após a gravação do episódio. Mas vamos lá para a primeira pergunta do 2 underline na estrada. Qual foi o maior apuro que vocês já tiveram na viagem? eu acho que o perrengue lá com o carro, né? O carro estragou. Mas eu ainda não olho para isso como sendo o maior, Hum, porque carro arruma. uhum. Eu acho que para mim, eu acho que o pior é perder documento. Porque perder documento, tu tá em outro país, tu tem que fazer fronteira. Aí é um BO muito grande, então perder documento é um estresse. Uhum. O carro dá um jeito, empurra, pede carona, eu não sei. Mas agora tu tá lá em outro país falando outra língua, o documento ele é muito importante para você, sei lá, não sei. Eu acho que de perrengue assim é isso, Dificuldade na estrada. dificuldade assim. E o Insta Luna Nascimento perguntou: conte um pouco de como se organizam financeiramente para cada expedição. Tem que guardar muito dinheiro e para não gastar dinheiro, faz parte. É Mas o é equilíbrio trabalho. sempre. Não é que- Trabalha, junta a grana, vai viajar, volta, trabalha de novo e assim vai indo. Agora a gente está num processo de trabalho para juntar dinheiro para ir para a próxima expedição. Depois da próxima expedição a gente volta, trabalha, vai para a próxima expedição. Então é uma coisa assim que, gente, às vezes as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, falar sobre, mas é uma coisa natural, né? Então faz parte. Então Precisamos dele, né? como se organizar financeiramente? Claro que uma das coisas assim, que tu tem que ter já na cabeça, que eu acho que é o custo maior da viagem é combustível. Então, mais ou menos sabendo o trajeto que você for fazer, o consumo do seu carro e o preço médio do combustível já é um parâmetro para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Estimar um custo da viagem, É né? uma estimativa de custo de viagem. Então, a estimativa de custo por alimentação por pessoa por dia. Então, essas coisas que são mais básicas, tu já consegue estimar, e aí tu faz esse planejamento com base nisso. Porque como a gente viaja morando no carro, não tem um custo assim muito mais absurdo, porque não tem custo com hospedagem, alimentação a maior parte do tempo é a gente que faz. Então é um E, custo baixo se for comparar com outro custo de viagem, né? claro que existem os custos e você tem que estar preparado para isso dos imprevistos. Então, estragou o carro, vai ter que arrumar o carro, furou um pneu, enfim. Então, são custos normais de uma expedição. Mas também tem algo que tem um custo considerável, que é o preparo da expedição, Uhum. o antes de sair de casa. Então, tem que revisar o carro, o teu carro é a tua casa, então Tem que estar tininho. o Uhum. teu carro tem que estar 110%, não tem condição de você sair de casa, não vou deixar fazer revisão na volta, faz antes de sair, mas ainda não está na quilometragem correta, não importa, faz a revisão antes de sair de casa. Então, são precauções para que a gente não gaste mais dinheiro lá na frente, que a gente faz num período de planejamento da expedição. Sim. E o Fabiano underline Adênio perguntou por que vocês optaram em viajar com uma Renault Duster. Eu Por acho quê? que era o mais. Era aquela questão de
financeira também, no sentido de que a gente tem uma grana, tem um tanto de dinheiro. Se eu gastar esse tanto de dinheiro no motorhome, eu não viajo. Sim, a gente falava isso. Então a gente tem que ir dosando, né? Então, não, com esse dinheiro eu consigo comprar determinado carro para poder viajar. Eu Mas acho aí, quando que foi a escolha também do Duster, foi de um carro que fosse robusto, fosse grande também. mecânica fácil, Mecânica É. fácil e simples. Uhum. 4x4. simples, 4x4. Tivesse espaço ali atrás para dormir dentro, né? Que a gente sempre falava que a gente precisava um espaço para dormir dentro. Então tinha que ser espaçoso também. Tanto que a primeira expedição a gente não foi com barraca de teto, que a gente não tinha condição de ter a barraca de teto e também não era algo que a gente queria na primeira expedição. É. A gente queria realmente dormir dentro do carro porque era a referência que a gente tinha lá dos viajantes que mudaram Sim. para o carro. Então a nossa visão assim era isso. Então, como a gente não é tão grande, a gente cabia dentro de uma Duster, tinha que ser 4x4, porque eu tinha aquele episódio com o meu último carro que eu atolei e quebrei o para-choque, e tinha que ser alto. Então, nesse contexto E tinha que ser um carro mais econômico, mais barato. então um carro mais barato e do nada assim, rolando marketplace, viu a Duster, eu falei, não, acho que é essa mesmo, já tá com snorkel, já tá com pneu, é essa aqui mesmo, e aí a gente foi ver e deu certo. A gente foi buscar aí no Rio Grande do Sul. Uhum. Saímos aqui do Na Paraná. mesma semana a gente vendeu nosso carro e no dia seguinte, no mesmo dia que a gente Mesmo dia vendeu que a o gente carro, vendeu, a gente já foi foi. buscar. Vamos buscar. Que legal. E o Eliseu.azevedo perguntou: vocês vão ficar na Duster ou tem um projeto para uma van ou motorhome? Olha, eu acho que tem muito que a gente explorar ainda com a Duster, né? Mas, é guerreira. mas um sonho de um carro mais espaçoso, que tenha banheiro, que tenha chuveiro, ele permanece por aqui. Mas não sei quando. Não é aquela coisa assim de, não vamos viajar porque não temos um motorhome. Eu acho que isso não. Não, isso não. Se a gente tomar a decisão de ir para o Alasca com a Duster, a gente vai para o Alasca com a Duster. Então, não é algo que vai nos travar, sabe? Mas, obviamente, que se der para ter um motorhome, algo maior, ou uma Defender, sempre passa na cabeça aquela. A gente tá sempre rolando marketplace. Eu sempre recebo assim: olha aqui, amor. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Como quem não quer Nossa, nada. Não tem um apego tão grande. Não, a minha missão é sempre estar com esse carro. Não, acho que depende muito da oportunidade e da ocasião. Se a gente vê que é o momento, a gente vai trocar. Mas uma coisa que eu sempre falo para Eliana, porque a gente gosta de umas estradas umas rotas um pouco diferentes. Só um motorhome normal não vai dar, não. A Não, gente tem vai que ser um precisar. 4x4. Né? Vai ter que ser um 4x4, vai ter que ter pneu maior, vai ter que ter um snorkel, a gente vai ter que ir para um lado um pouquinho diferente. Uma porque eu gosto disso, sabe? Então, essa pegada mais off-road, de ir por rotas diferentes, eu já vi que se a gente for com um motorhome normalzinho, não vai dar, não. E a Simone, GACF, perguntou: qual a quantidade de roupas que vocês qual a quantidade de roupas que vocês levam em uma expedição? Cada vez menos. A primeira vez a gente levou meio que tudo que a gente tinha que era de frio, a gente tacou na mala, assim. Porque a gente não tinha essa noção, esse conhecimento de se vestir De forma correta. Então, essa última vez a gente foi de fierro, dos pés à cabeça, e foi o que a gente levou. Assim, a gente levou algumas peças de verão, mas a gente praticamente nem não usou. Então, a gente viu, assim, que as roupas que a gente usou muito, e as que a gente teve roupas, assim, que a gente nem tirou da mala, que voltaram, assim, estavam intactas. Até porque, assim, uma simples camiseta para uma expedição, ela não funciona como deveria. Porque, dependendo do lugar, por exemplo, agora a gente foi para o deserto do Atacama, a oscilação de temperatura durante o dia ela é muito grande. E aí, se você não se veste em camadas, aprendi. Se ele não se veste em camadas, tu vai ficar com tiro e coloca a roupa o dia todo e nenhuma delas vai funcionar. E no outro dia, tu vai ter que colocar outra roupa e cada vez mais roupa. E agora,
Por isso que e a gente já levou muita roupa, eu acho, nessa expedição. É. Eu acho que a gente tem que achar um meio termo, até no tempo de ir para lavanderia, para lavar a roupa, para, enfim, ter um período assim mais assertivo em relação à quantidade de roupa que a gente leva, para ter só roupa técnica, porque é o que mais faz sentido numa expedição. São as roupas que funcionam, que você se sente confortável. E, Pode usar gente, mais de uma vez. pode usar mais de uma vez. E não por nada, mas a gente, pô, nessa a gente tava bonitão. Na primeira a gente tava 2 mendigos. Nessa a gente tava bonito, a gente tava estiloso. Tava estiloso. E com roupa técnica. Com a roupa certa. A diferença, né? Demais. Estamos chegando no final do episódio com a Eliana e o Luiz, o Viver Mais o Mundo. Nossa, esse episódio foi grande. Se você chegou até o final, a gente quer realmente muito agradecer. Passou muito rápido esse tempo. Legal. E realmente esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Lembramos que aqui no nosso canal temos outros episódios, então se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo de inverno. Se esfriar, vá de fierro. E Eliana e Luiz, deixem as redes sociais de vocês, onde que o pessoal encontra vocês, deixem todos os canais pra galera. Ó, se pesquisar em qualquer lugar, Viver Mais um Mundo, vai nos encontrar no YouTube, vai nos encontrar no Instagram. Enfim, eu acho que a gente está aos poucos contando as histórias das expedições. A gente está sempre em busca de contar as histórias do que realmente aconteceu. Então, A nossa experiência na estrada, né? das pessoas que a gente conhece, a gente não está em busca de mostrar os lugares turísticos. A gente só realmente quer contar as histórias e o que a gente sentiu em cada dia, os desafios, as emoções. Então, o Viver Mais um Mundo, ele tem essa essência de... Porque a gente quer viver mais um mundo. Nós dois queremos olhar para o mundo de uma forma mais simples, de uma forma não tão... como é que eu posso dizer assim? De consumo, mas sim de olhar para as coisas naturais, de olhar para o mundo como um todo do jeito que ele é. Então, a gente está tentando sempre trazer esse sentimento assim para as pessoas. Então busca viver mais um mundo que você vai nos encontrar de alguma forma. Realmente esperamos que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, deixe seu like e deixe um comentário falando qual foi a melhor parte do episódio. A gente realmente quer saber a sua opinião. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e fique por dentro de tudo que acontece na Fierro. E sempre se lembre, se esfriar, vá de fierro.